Graça e paz, boa noite a todos, boa noite você que está aqui nesse templo da Primeira Igreja Batista no Guarani, você que vai nos assistir também nessa live, que Deus poderosamente fale aos seus corações, aos corações de cada um, ao coração de cada um, melhor falando, e que Deus nessa noite também seja um único a ser exaltado, entronizado nesse lugar. Então quero te convidar desde já a se desligar de tudo lá de fora. Eu sei que talvez você esteja com alguma preocupação, mas nesse momento é hora de se ligar com os céus, é hora de se ligar com a palavra, com os louvores que estaremos entoando e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Fecha teus olhos, oremos ao Senhor. Pai Santo, é muito bom estar na tua casa. É um privilégio, Senhor, poder reencontrar nossos irmãos e também, ó Deus, direcionar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossos louvores ao Senhor. Nessa noite nós queremos lhe pedir, Pai, que o Senhor venha passear no meio de nós, que o Senhor tenha a preeminência, que o Senhor seja o único, o primeiro, ó Deus, que o Senhor seja o alfa, Senhor, deste culto, e que nós venhamos apresentar o nosso melhor, ó Deus, ao Senhor. Receba todo louvor, toda adoração que será feita nesse lugar. E se alguém chegou aqui nessa noite, Senhor, com alguma dificuldade, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha acalmar o coração. Nós te pedimos que o Senhor venha trazer acalanto, ó Deus, ao coração de cada irmão, e que o Senhor venha entrar com providência, porque sabemos, Pai, que muitas coisas nós não podemos fazer, porque pertence ao Senhor. Então coloca as tuas mãos, ó Deus, sobre cada irmão, abençoando, derramando das tuas ricas bênçãos, e que nessa noite, Pai, enquanto nós estamos aqui também, o Senhor venha, ó Deus, cuidar, ó Pai, da nossa casa, da nossa família, e acrescentar poderosamente na nossa casa também. Fica conosco, ó Deus, receba todo louvor, toda adoração, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 7, verso de 7 até o verso 12. Mateus capítulo 7, verso de 7 até o verso 12. Amém ou não amém? Não amém ou amém? Isso. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vocês que são maus, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Vamos adorar o Senhor. O Ministério de Louvor está com oportunidade nessa noite. Estaremos adorando ao Senhor com muita alegria, para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos estar glorificando o Senhor através dessa música, que também é uma oração, né? Nós venhamos pedir ao Senhor para que nós venhamos sempre voltar à essência, né? Voltar ao primeiro amor, voltar àquele tempo que a gente sempre se encontrava orando, buscando a face do Senhor. Nós não podemos sair desse lugar, porque esse lugar é a nossa essência, é onde a gente pode encontrar Cristo Jesus, que é a nossa essência. Amém? Quando a música esmorece e o resto
isso desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Glória a Deus. E de mensurável valor, ninguém pode expressar o quanto é digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, 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 Jesus. Aleluia, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. Senhor, misericórdia. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Cante mais alto. Peça ao Senhor para nunca sair desse lugar, porque nós não podemos sair do lugar da essência de adoração, onde Cristo se encontra, irmãos. A essência és tu, Jesus. A essência é Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Seja glorificado.
Neste lugar, Tu és real. Tu és real, Pai, que na nossa vida, Senhor. Vou me entregar totalmente. Se entregue a Ele, querido. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Jesus. Neste lugar, Tu és real. Aleluia, Jesus. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. O Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. Tu és início, meio, fim, Senhor, de todas as coisas, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor Jesus. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha
minha fonte, minha colheita, minha herança. A igreja, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus, aleluia. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu sangue lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Obrigada, Jesus. Oh, Senhor Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre, para sempre exaltado.
Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. Glórias ao Senhor, ó Pai. Cantamos aleluia, O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você pode cantar isso? Pra sempre exaltado. Nosso Redentor vive eternamente. Nem a morte foi capaz de deter o nosso Redentor. O nosso Deus vive para sempre. Nada pode deter o Senhor Jesus. Ele ressuscitou, irmãos. É digno da nossa adoração, é digno da nossa devoção, é digno da nossa consagração. Jesus Cristo ressuscitou. A morte não pode deter Jesus. Então nada que venha tentar te frustrar pode ser forte o suficiente para te abalar. Nada externo pode ser forte o suficiente para te separar do amor de Jesus. Nada externo pode ser forte o suficiente para deixar você desanimado, para deixar você entristecido. Lembre que Jesus ressuscitou. Lembre do sacrifício de Cristo para você se animar, para você se revigorar. Porque Jesus Cristo vive para sempre. E nós vamos ter também essa honra de viver para sempre ao lado dele. Então glorifique o nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesse momento, nosso irmão Marcos vai estar adorando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Nós temos algumas memórias, assim, infantis, né? Quem não deve ter aqui uma memória que fica batendo assim na cabeça toda hora? E uma que eu tenho, e é da época de evangelismo, né? Evangelização, quando era criança. Uma eu nem sei como eu lembro, que eu acho que eu já tenho uns 5, 6 anos de idade. Lá na Nova Sião, no Jacarezinho, e outra ali na PIB de Éden, né? Mas eu já era um pouquinho mais velho. E naquela época os jovens compunham muito, né? Eu não sei se era porque era difícil você não tinha muita disponibilidade de louvor e música assim na mão, né? Você ou fazia ou ia pegar a letra com os colegas, com alguém. Então, eu lembro de 2 hinos de 2 compositores, né, jovens dessa igreja. Um se chamava Tião e o outro Valdir Nunes de Almeida. Um já até cantou aqui, né? O Tião eu tive que pedir meu pai para ajudar
me lembrar quem era. Mas eu falei, vou externar essa canção que é tão bonita, que aí não fica só na minha cabeça. Vou dividir com os irmãos. Falta muito pouco tempo para meu Jesus voltar. E você que diz que é crente, será que vai com ele morar? Já é hora de irmos trabalhar, nosso espírito fortalecer. De Jesus vamos falar, para o céu vamos caminhar. Esta canção vamos cantar. De Jesus vamos falar, para o céu vamos caminhar. Esta canção vamos cantar. Eis a ordem de Jesus: ide ao mundo e pregai, para dizer que ele sofreu para o pecador salvar. Já é hora de irmos trabalhar, nosso espírito fortalecer. De Jesus vamos falar, para o céu vamos caminhar. Esta canção vamos cantar. De Jesus vamos falar, para o céu vamos caminhar. Esta canção vamos cantar. Esta canção vamos cantar. Amém. Glória a Deus. Já vai ficar aqui já. Hino 89 do cantor, nós estaremos adorando ao Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta também nessa noite, e que o Senhor também receba tua vida primeiramente no seu altar. Amém? Do pecado te queres livrar,
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na sua presença. Te agradecemos, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas, os dízimos, ó Pai. Te agradecemos por vidas entregues no teu altar, Senhor. Te agradecemos por cada louvor, ó Deus, aqui. As orações aqui feitas, Senhor, muito obrigado. E entregamos nessa hora as nossas vidas, agora na hora da mensagem, Senhor Deus, que o Senhor possa estar falando, continuando falando aos nossos corações. Amém, Jesus. Muito obrigada por tudo, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, ainda de pé, abra a palavra do Senhor em João capítulo 5, verso de 1 a 9. Eu estava querendo cantar aqueles 50. E aí vamos ver se a gente lembra para quarta-feira. Contai minha velha história. Ah, mas eu estou há muito tempo querendo cantar esse hino, hein? Um tempão, falou, tem que cantar esse hino. Então a gente vai depois, vai ter que fazer um intensivão aí, para a gente relembrar, né? E trazer de volta alguns louvores, né? Que são, poxa, são da minha infância. Falou aí? Outro dia me deram, foi caju. Aí o caju, né, rapaz? Fala assim, toda vez que eu vou comprar, tu olha assim, o caju tá bem caro, né? Só a graça do pai. Aí fizeram, falaram, vou trazer o caju pro senhor. Eu falei, então tá bom. Então, quando eu degustei daquele caju, eu falei assim, cara, minha infância todinha. Porque eu pegava caju no pé e fazia suco de caju natural. Aquilo era natural, né? Aquilo era bom, né? Então, que benção, que a gente continue, né, trazendo à memória aquilo que dá esperança e as coisas boas, né, que a gente tem. Eu queria ler esse texto. Eu já preguei nesse texto algumas vezes, mas eu queria nessa noite também ministrar a palavra do Senhor que o Senhor colocou no meu coração. Então, eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção e que Jesus falasse poderosamente no teu coração. Diz assim a palavra do Senhor: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Você pode repetir o versículo 8 comigo, em nome de Jesus? Levante-se, pegue o seu leito e ande. Amém? Fecha teus olhos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Usa a nossa vida, que nós sejamos canal de bênção para a tua igreja e que nada nem ninguém venha tirar, ó Deus, a semente da tua palavra nessa noite. E que saiamos daqui meditando na mesma e que o Senhor faça poderosamente, ó Deus, a ministração da tua palavra nessa noite e que sejamos canal desimpedido nessa noite para a ministração ao Senhor e às vidas que aqui se encontram. Fica conosco, receba todo louvor e toda adoração em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Em toda fase das nossas vidas, nós somos dependentes de Deus. Em toda fase de nossa vida, nós temos a certeza
de que se não é Deus por nós, nós não conseguiremos chegar a lugar algum. Essa é uma afirmativa que eu tenho por certeza na vida. E creio que você também. Mas tem certas coisas que nós, como pessoas dotadas de inteligência, tem condições de fazer por nós mesmos. Mas tem coisas que passam da nossa alçada e passa daquilo que nós temos condições de realizar. E muitas vezes vão ter coisas na nossa vida nesse formato. Daqui eu não consigo sair, daqui eu não consigo avançar, daqui eu não consigo mudar, mas olhando para esse texto você percebe uma coisa muito clara. Naquilo que nós não podemos, naquilo que nós não temos condição, Deus pode todas as coisas. E Ele pode fazer. E Ele pode mudar a história. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos a história de um homem que a Bíblia vai dizer que ele estava há 38 anos enfermo. Mas há uma concepção, um entendimento, de que quando Jesus diz para ele não pecar novamente, para que não acontecesse coisa pior, o entendimento é que esse acontecimento desse paralítico, que a Bíblia vai chamar de enfermo, e depois Jesus identifica a sua enfermidade, esse entendimento é de que o seu pecado é a causa dessa enfermidade. O entendimento é que Jesus diz para ele, mais tarde Jesus o encontrou no templo, no versículo 14, olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Então há um entendimento de que ele vive há 38 anos assim. Mas há um entendimento de que isso foi por causa daquilo que ele realizou. Então, possivelmente, na sua juventude, esse homem faz alguma coisa que lhe traz essa paralisia. Mas eu queria olhar o texto e pensar com você nessa história. Nessa história de que nós, que parecemos muitas vezes, que parece muitas vezes para nós que nós somos ou independentes ou autossuficientes. Mas em tudo na Bíblia nos mostra que nós somos dependentes desse Deus, que é Ele que acrescenta na nossa vida, que é Ele que entra com providência na nossa vida, que é Ele que muda a história da nossa vida. Então eu quero pensar com você em alguns pontos, olhando para esse texto, dessa dependência que nós temos de Deus e pontuar algumas coisas que Deus colocou no meu coração para eu trazer para a amada igreja. Primeiramente, o que eu quero destacar nessa noite é o lugar que esse homem estava. Um lugar chamado a Tanque de Betesda. Ele estava junto ao portão das ovelhas. Existia ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado Betesda. No seu significado claro, é casa da misericórdia. Casa aonde alguém vai tentar uma misericórdia, onde alguém vai tentar uma mudança. É um lugar aonde está cheio de enfermos, está cheio de pessoas coxas, cegas, pessoas paralíticas,
pessoas com toda sorte de enfermidade. Às vezes parece também, nesse contexto desse lugar, aquele hospital onde as pessoas já são colocadas como desenganadas. E há uma concepção muito clara, um pensamento muito claro, que esse lugar era o lugar onde esse homem estava, onde tinha cegos, mancos, paralíticos, enfermos, de toda sorte. Mas quando você olha para o texto, por exemplo, a palavra grega que é usada para descrever paralítico significa literalmente ressequidos, paralisados, secos. Quando você olha um lugar aonde tem muitos enfermos, aonde tem pessoas com toda sorte de enfermidade, mas no seu significado, quando é usado esse texto de paralítico, é ressequidos, secos. E lugar de sequidão é lugar onde falta vida. Lugar de sequidão, lugar de pessoas paralíticas, é onde falta movimento. Lugar de pessoas paralíticas, de pessoas enfermas, com todo o respeito da palavra, é um lugar ruim de estar. Verdade é essa. Eu sei que você já teve experiência, como eu tive, de estar num hospital. E por mais que seja o hospital mais bem pago, hospital mais luxuoso, daqueles assim, olha, ele está sendo bem tratado, tem um especialista com ele, tem pessoas aqui que estão cuidando dele 24 horas, mas é um lugar onde você não queria estar, nem para visitar, nem para fazer uma oração, e muito menos para ser paciente, e muito menos para você estar lá. É por isso que de vez em quando tem uns loucos que chegam lá assim, eu não vou no hospital. Tem uns doidos aí que dizem assim, eu não vou no hospital, porque se eu for no hospital, eu não saio de lá. tem gente que não quer nem chegar lá, porque sabe que se chegar lá, não, isso aqui não é lugar para mim, mas é um lugar de se tratar, mas é um lugar onde ninguém quer estar. Agora, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um lugar que aonde estava lotado de pessoas, lugar de pessoas totalmente enfermas. E com o seguinte diagnóstico: se você não entrar no tanque, você não será curado. Posso pensar com você claramente? Esse homem tinha 38 anos, mas aqueles que estavam ali também estavam passando por um momento em que as pessoas possivelmente falaram para ele o seguinte: olha, se você não for lá, não tem jeito para tu. Não tem jeito para você. Não tem jeito em lugar nenhum mais. Você lembra da história da mulher enferma que tocou Jesus? Aonde ela pega, gasta tudo que ela tem, e os médicos já desenganam ela, e ela não tem mais aonde recorrer. Usou todas as suas posses, tudo que podia, e foi desenganada literalmente. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e que era considerada, impura, que não poderia estar numa sinagoga, que não poderia estar no meio, porque era considerada impura. Ela encontrou Jesus. Quando ela encontrou Jesus, a sua enfermidade foi estancada. A sua enfermidade foi retirada. E por um simples ato, invadir, passar a multidão e tocar apenas nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus foi lá e disse: de mim saiu virtude ou poder.
E as pessoas falaram assim, mas todo mundo te toca. Tem um monte de gente tocando o Senhor. Tem um monte de gente apertando o Senhor aqui. E o Senhor diz que alguém me tocou. Claro que alguém tocou o Senhor. Mas só que teve alguém que tocou diferente. Teve alguém que tocou com fé. Teve alguém que clamou a Jesus no último instante da sua vida. Teve alguém que clamou Jesus nas últimas forças. E ele viu naquele coração, um coração sincero de adoração, um coração que buscava o que ninguém podia ter dado. E Jesus curou aquela mulher. Agora, quando olhamos para esse texto aqui, Jesus chega e vê uma multidão de enfermos, mas uma pessoa ele encontra nesse lugar. Quando nós olhamos para isso, é que nós precisamos pensar numa coisa. No versículo diz assim: neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempo, agitando aí, primeiro a entrar no tanque. Uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Versículo 5. Estava ali um homem, havia enfermo, 38 anos. Versículo 6 diz: Jesus vendo-o. A grande pergunta é: Jesus não viu uma multidão? A grande pergunta é: Jesus não viu outros paralíticos? Jesus não viu pessoas cegas naquele lugar? É claro que viu. É claro que Jesus viu. E quando nós olhamos, vemos, e aí você pode pensar comigo, Jesus se apresenta a esse homem e cura ele. E a grande pergunta é: por que Jesus não curou os outros? A grande pergunta é: por que Jesus deixou de curar alguns? Irmãos, a grande pergunta que ninguém tem resposta, eu posso dizer para você é: ele fez a boa, perfeita e agradável vontade dele. E ela é a boa, perfeita e agradável vontade dele. E cabe a nós, muitas vezes, ou melhor, todas as vezes, aceitarmos essa boa vontade. Porque também vemos em tudo o cuidado do Senhor. Estava eu visitando um senhor ontem. Eu disse para a família que verdadeiramente, às vezes, é difícil passar por certas situações, mas preste atenção. Deus, ele é o nosso pastor, e a Bíblia diz que nada nos faltará. Nada. E eu disse para a família: olha, nesse momento, eu quero só que você pense uma coisa comigo. É um momento de dificuldade, de tristeza, mas eu quero dizer para você: nem o descanso vai faltar para o seu pai. Porque seu pai, pelo que nós entendemos, entregou a sua vida a Jesus. Então ele vai ter um descanso eterno. Muitas vezes a gente não entende e a gente não consegue entender mesmo por que Jesus cura um e não cura os outros. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Ele achou esse homem enfermo. E não foi aquele homem que viu Jesus. Foi Jesus que viu o homem. O que aquele homem estava vendo, buscando? Aquele homem estava buscando um tanque que, numa crença, não é verdade isso, não há um entendimento que isso acontecia, embora eu possa dizer para você que Deus podia mandar, Deus podia agitar uma água e curar alguém, o poder é dele, ele pode agir como ele quiser, mas havia uma crença de que, ao agitar a água, aquele que se lançasse no tanque seria curado.
Mas a Bíblia vai me dizer que quem viu aquele homem foi Jesus, e Jesus olha para aquele homem. Agora, como nós podemos pensar, Jesus viu aquele homem, viu a sua condição, por exemplo, do seu passado. O que ele fez no passado. Por isso que Jesus falou para ele assim, olha, não peques para que as coisas não aconteçam de novo. Isso quer dizer o quê? Aquilo que aconteceu no passado dele, agora reflete naquilo que ele vai colher. A lei da semeadura da vida desse homem se cumpriu, e na vida de todo mundo se cumpre a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Por exemplo, eu falo uma coisa muito clara, né? A gente tem liberdade de fazer tudo. A Bíblia não me limita, a Bíblia me diz o que é certo e o que é errado, mas ela não me proíbe, ela não me obriga. E eu posso fazer, mas a semeadura que eu faço, disso eu colho. E se planto vento, eu colho tempestade. E se planto pecado, eu colho coisas da carne. E se planto alimentar minha carne, eu vou colher uma vida de pecado. E o que eu plantar vai ser a semente daquilo que eu vou colher no futuro. E a Bíblia me mostra que, por exemplo, Jesus conhecia o passado dele. O passado dele era o passado de que ele fez alguma coisa e que isso agora ele estava colhendo. Quero dizer uma coisa para você muito clara. Plante bem para você colher bem. Plante bem para que você possa dizer, por exemplo, não aceito colher certas coisas porque nunca plantei isso. Não é uma arrogância, mas é uma coisa clara, que muitas vezes colhemos aquilo, ou melhor, certamente colheremos aquilo que plantamos. Agora, Jesus viu também o que ele estava colhendo. E o que ele estava colhendo? Uma vida longe das pessoas, uma vida longe dos outros, uma vida no hospital público. Se tem uma coisa que era o UPASDOR daquela época, era esse aqui, Fábio. Esse era o UPASDOR, a céu aberto, né? Muito pior. A gente às vezes reclama, está reclamando às vezes de barriga cheia. Esse aqui é o UPASDOR público mesmo, sabe? Tem de dor. Tem nada de dor, mas tem de dor. Jesus está vendo também, irmãos, preste atenção uma coisa. Jesus está vendo o presente dele. E, quando Jesus está vendo o presente dele, está vendo a dor que ele está colhendo. Aí fica uma coisa muito clara para mim, assim, que eu posso pensar com você. Jesus viu o seu passado, agora vê o seu presente. Quando ele vê o seu presente, talvez seja diferente de todos aqueles que estavam lá, ou seja pior, não sei. Mas Jesus viu o seu presente, e o seu presente era um presente de colher um fruto indesejado. Um fruto daquilo que ele praticou no passado, mas que estava doendo. Porque ninguém quer ficar longe de ninguém, ninguém quer ficar nesse papel, em cima de uma cama, ao lado de um tanque. Ninguém quer ficar dessa forma, mas colhe aquilo que se planta. E quando se planta, Jesus vê o que ele está colhendo. Sabe que uma coisa interessante, quando Jesus vê aquilo que nós estamos colhendo, mesmo nós merecendo o que estamos colhendo, Jesus olha para nós, como olhou para esse homem, com misericórdia. Mesmo esse homem merecendo colher o que ele plantou. Eu nem sei o que esse cara plantou. Eu nem sei. Para ele chegar nesse ponto.
Penso eu que, e posso pensar com você, que às vezes a gente colhe coisas ruins, mesmo porque plantamos coisas ruins. Mas Jesus olha para o seu presente. E o seu presente revela um homem afastado de tudo e de todos. Ele vê um homem colhendo dor. Vê um homem que estava vivendo uma tragédia. Jesus viu uma triste história aqui. E aqui é interessante porque ele olha para nós e vê o que nós estamos colhendo. Mas mesmo assim ele tem misericórdia por nós. Mesmo assim a nossa dor causa dor. Porque nós mesmos, nós não sabemos, muitas vezes, nós não sabemos fazer as escolhas. Muitas vezes nós não sabemos escolher bem e colhemos fruto das nossas escolhas erradas. Há pessoas, por exemplo, que vivem histórias de pecado e colhem uma vida inteira de tristeza. Há pessoas, por exemplo, que colhem uma história de amargura e colhem uma vida inteira de tristeza. Mas, olhando para esse homem que está agora colhendo aquilo que ele plantou, Jesus tem misericórdia dele, como tem de nós, e entra na história dele. Jesus olha para ele agora e entra na história dele. Eu quero que você pense comigo. Jesus entrou, por exemplo, na história da mulher samaritana. Jesus falou para ela: onde é que está o seu marido? Eu não tenho marido. Tivesse 5 que tu tem, não é teu. Jesus sabia quem ela era, daquilo que ela estava colhendo. Jesus, por exemplo, olha para Zaqueu, um homem que estava colhendo aquilo que ele plantou, mas tinha desejo de se relacionar com Jesus. Jesus olha, por exemplo, para as atitudes dos fariseus, vê falsidade, por exemplo, no beijo de Judas, mas também viu um arrependimento sincero de um ladrão da cruz, que mesmo tendo feito tudo de ruim, chega lá e diz assim: você não teme a Deus, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele é inocente. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vê um coração dele, vê agora o que ele estava colhendo, a morte, mas também tem misericórdia e diz para ele assim: olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus olha para nós, irmãos, e mesmo a gente colhendo coisas erradas, ele tem misericórdia por nós. A Bíblia vai dizer que Jesus olha para esse homem e vê que agora era a hora de dar fim ao seu sofrimento. E quando Jesus olha para ele, Jesus está começando a ver também o seu futuro. Como é que seria o futuro desse homem? A palavra do Senhor diz que Jesus olha e vê também um homem agora sarado, curado, e que vai se levantar e vai viver uma vida digna, vai viver uma vida diferente daquilo que ele estava vivendo, tirando ele daquele lugar. Sabe como é que é isso? Jesus tira ele do lugar de morte, do lugar de onde ele estava, e agora vê aonde é que ele pode ir, o que é que ele pode fazer com essa nova chance. Jesus dá uma segunda chance para ele. Mas Jesus fala para ele assim: não erre de novo, não faça de novo, para não te acontecer coisa pior. Às vezes Jesus tem falado para a gente assim: cara, não faz de novo não, eu estou te dando uma chance de novo. Estou te dando uma nova chance, chance. E você ainda continua errando, e Jesus está falando assim: não te faça para que não aconteça coisa pior, porque o meu futuro para você, o que eu vejo, é você sair do lugar de morte e para um lugar de vida, e viver uma vida real, uma vida na presença de Deus, uma vida longe desse lugar de morte. Não foi assim que Jesus fez conosco, irmão? Quando nos tirou do lamaçal do pecado
e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, dizendo assim: olha, não volte a praticar as mesmas coisas, não, porque o preço foi pago, já te tirei de lá, tirei de onde você estava. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa condição éramos mortos, nós não tínhamos vidas em nós mesmos, e Jesus foi lá e deu a segunda chance para a gente. E assim como ele falou para aquele homem ali, não cometa de novo as mesmas coisas, para que não te aconteça coisa pior. Assim ele está falando para nós nessa noite: olha, eu dou a segunda chance. Eu caminho com você mais uma milha, eu ando com você mais uma temporada. Mas é hora, por exemplo, de você olhar para o futuro. O que você pode colher no futuro daquilo que você planta hoje? E aí a palavra do Senhor diz que Jesus chega para esse homem e libera uma palavra para esse homem. Jesus diz assim... interessante, antes de chegar nessa parte, tinha uma coisa que me chama muita atenção. Aquele homem estava ali, a Bíblia diz que ele tinha 38 anos enfermo. Uma coisa que me chama a atenção é que a Bíblia diz, nessa versão, em algumas outras eu também li, também diz assim, o qual tem 5 pórticos ali, ele diz assim, no versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Na revista atualizada, na Nova Almeida atualizada, vai dizer que a Bíblia dá uma declaração que ele era enfermo. Quem identifica a enfermidade dele é Jesus. Jesus chega para ele e diz assim: queres ser curado? Ele diz: Senhor, eu não tenho quem que me lance no tanque. Jesus fala para ele assim: toma o teu leito, levanta e anda. Jesus não diz para ele tomar, para ele voltar a ter visão. Jesus não diz para ele voltar a ouvir. Jesus diz para ele: levanta, toma teu leito e anda. Então Jesus identifica a enfermidade. Uma coisa que me chama a atenção é, Jesus identifica a nossa enfermidade e sabe o que nós precisamos. E às vezes a gente está, né, tempos e tempos, e a gente sabe assim, olhando para Jesus, e Jesus sabe qual é a enfermidade nossa. E aí é uma coisa interessante, porque Ele quer tocar nessa enfermidade, Ele quer tocar nessa área. Ele não quer deixar a gente do mesmo jeito. Porque aquele cara não precisava ser curado da cegueira, porque ele não era cego. Jesus identificou qual era a enfermidade dele. E talvez nós estejamos ainda andando, caminhando, estando num lugar assim como morto, como secos, porque tem enfermidades que ainda não foram curadas. Tem áreas da nossa vida que Jesus ainda não tocou, porque nós não deixamos Ele tocar. E Ele quer tocar aonde é a nossa necessidade. Irmãos, a nossa necessidade é aquilo que falta para nós. Esse homem possivelmente tinha tudo, mas ele não andava. Paralítico. As outras coisas ele tinha. Mas Jesus vai lá e toca na enfermidade. A outra coisa que eu destaco antes de chegar na palavra que Jesus libera para ele é o obstáculo que ele tinha. Ele tinha um obstáculo na vida. Qual era o obstáculo? O tanque. O tanque de Betesda. Para ele, aquele ali era um grande obstáculo. E fatalmente, posso dizer para você que aqui se cumpria aquele ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Chegavam lá que conseguia andar de lado, o anjo agitava, era o entendimento, ele conseguia pular na frente. E o que acontecia com ele? Era deixado lá. Quando eu olho para isso, eu vejo também, antes de falar da palavra que Jesus libera para ele,
um obstáculo grande na frente dele. E para mim, na minha concepção e na tua concepção, intransponível. Porque como alguém que não anda, como alguém que é paralítico, vai entrar num tanque? Como alguém que é paralítico vai dar esse passo? Como alguém que é paralítico vai conseguir entrar? Quando eu olho para isso e vejo esse obstáculo, a gente precisa pensar numa coisa. Tem coisas que a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa de alguém. E como é que é precisar de alguém? Primeira coisa que ele diz assim: não tem ninguém para me lançar no tanque. Talvez se tivesse alguém para lançá-lo no tanque, pela misericórdia de Deus, Deus podia curá-lo lá no tanque. Pela misericórdia de Deus. Mas a gente não pode pensar que nós não dependemos de alguém. E tem coisas que a gente vai precisar de alguém. E tem coisas que nem qualquer pessoa não vai conseguir fazer por nós. Só Deus. Quando eu olho para essa situação está aqui um monte de pessoas enfermas, um monte de pessoas querendo ser curadas. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O amor não está no ar aqui. Está aqui, na verdade, o egoísmo. Quem chegar primeiro, vai primeiro. Quem pudesse se salvar, se salva primeiro. Mas tem coisas que nem as pessoas vão conseguir fazer por nós, e somente Deus. E somente Ele. É por isso que a palavra do Senhor diz que quando Ele chega para o homem, Ele diz assim: queres ser curado? Jesus não perguntou para ele se ele queria ir ao tanque. Jesus perguntou para ele assim: você quer ser curado? Porque Jesus sabia que o objetivo dele de chegar no tanque era ser curado. Jesus sabia disso. Mas tem coisas que somente Deus vai fazer. Foge o nosso controle, a nossa alçada. Eu costumo pensar, e quero que você pense dessa forma. Tem coisas que você jamais vai conseguir fazer. Só Deus. Hoje a Sheila falou assim para mim assim: o sol está quente, né? E está arrebentando a cabeça. Eu queria mandar as meninas sozinhas de Uber. E aí o coração apertou. E eu lá no trabalho. Falei: Jesus amado, as minhas filhas vão de Uber sozinhas. Primeira vez, né? Primeira vez. Eu baixei a cabeça assim e falei. A palavra veio assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é isso? Tem coisas que eu nunca vou conseguir fazer. Apesar de todo o cuidado, apesar de botar minhas filhas né, que todo pai bota filhas na cristaleira, né? São meus bebezinhos que daqui a pouco estão indo embora, estão casando, né? Mas que você não quer que quebre. Não é isso que a gente faz com o filho? Não é isso? Mas eu não consigo. Da mesma forma no cuidado, como também na mesma forma no agir. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, irmãos. E se não é Deus soprar, se não é Deus entrando com providência, as coisas não acontecem. É por isso que eu posso dizer para você que aquele obstáculo que ele tinha de ir ao tanque e de precisar de uma cura, somente Jesus podia fazer isso por ele, mais ninguém. Nem mesmo o tanque, nem mesmo o anjo, somente o Senhor Jesus podia curar aquele homem. E a palavra do Senhor me mostra que tem coisas na nossa vida que só Jesus pode fazer. E aí, glórias a Deus por isso. Porque se a gente tivesse condições de fazer, a gente iria se achar um Deus, né? Mas a palavra do Senhor diz que Jesus chega para ele e diz assim: você quer ser curado?
Um enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Quando Jesus chega nesse ponto, Jesus libera uma palavra de poder na vida desse homem. Levante-se, tome o seu leito e ande. Eu começo a pensar com você, encerrando já essa mensagem, é que Jesus é aquele que diagnostica a enfermidade, mas é aquele também que tem o poder nas mãos para liberar uma palavra, dizendo para ele assim: toma seu leito, levante, tome seu leito e ande. Quando eu penso nisso, e aí eu penso com você, não importa os problemas que passamos, não importa o que nós estamos colhendo na nossa vida, não importa as dificuldades que temos, se Jesus libera uma palavra de poder em nossa direção, as coisas dele acontecem na nossa vida. E eu posso dizer para você uma coisa muito clara, que Jesus liberando uma palavra de poder na vida daquele homem, as coisas acontecem. E aí eu posso dizer para você ainda que nós somos dependentes dessa palavra de Deus na nossa vida. E Jesus tem falado todo momento: levanta, continue, avance, ainda não acabou, ainda não parou, ainda não é o momento. Jesus tem liberado uma palavra para nós, dizendo assim: levante, tome o seu leito e ande, porque não é hora. A palavra do Senhor diz que Jesus fala essa palavra, e ele dá uma ordem maravilhosa, e Jesus, diz a palavra do Senhor, que ele levanta, pega a sua maca e anda. A palavra do Senhor diz que Jesus, por exemplo, não pregou, Jesus não corrigiu ele naquele momento, Jesus não lançou em rosto o que ele fez naquele momento. Jesus, por exemplo, nesse texto, não fez uma palestra sobre graça. Jesus foi a graça manifesta naquele lugar. Jesus não fez nenhum outro artifício. Jesus também não pegou e não fez nenhum marketing, porque ele não precisa de marketing. Ele só precisa liberar uma palavra, e a palavra dele é suficiente. Pessoas que têm falta de esperança não precisam de mais conhecimento, precisam de compaixão. Jesus deu ao homem o que lhe faltava e aquilo de que ele desesperadamente necessitava. Deu a ele a graça em forma de uma ordem: levante, toma seu leito e ande. Sabe o que eu entendo? É que Jesus tem palavras para nós. Jesus tem palavras dizendo para nós: olha, levante, toma seu leito e ande. E se ele der essa palavra em nossa direção, a cura virá. Seremos curados. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós temos necessidade, nós receberemos do Senhor. É por isso que eu posso pensar com você que nós precisamos e devemos plantar para colher bem. Nós precisamos e devemos procurar fazer tudo corretamente. Mas também nós precisamos nessa noite pensar que, embora as coisas pareçam como parecia na vida daquele homem, tudo ruim, nada é impossível para Deus. Porque diz a palavra do Senhor que basta apenas uma palavra dele e as coisas mudam. Mas mudam aonde, pastor? Mudam na nossa vida física. Ele pode trazer a cura. Ele pode nos curar fisicamente. Mas ele também pode tratar aquilo que não foi tratado, que nunca foi tratado.
mas que é hora de ser tratado nesse momento. Lembra que eu falei que a necessidade, Jesus diagnosticou a necessidade daquele homem e qual era a enfermidade? Aí tem uma coisa que é clara. Somente aquele homem, Jesus, sabia qual era a sua enfermidade. Eu e você, nós não sabíamos. Até Jesus mandar ele levantar, eu não sabia que ele era paralítico. A Bíblia me mostra aqui que ele era enfermo. Até esse momento a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, Jesus sabia qual era a necessidade dele, qual era a enfermidade dele. E ele sabia qual era a enfermidade dele. Você sabe qual a enfermidade que Jesus precisa curar na tua vida? Talvez sejam coisas lá do passado, irmão, que ainda estão doendo hoje. A gente precisa se libertar do nosso passado. A gente precisa perdoar o nosso passado. Talvez tem coisas na nossa vida que ainda não foram cuidadas. Porque Jesus tem falado assim, olha, é nessa área que eu quero tocar. Quando eu olho para esse texto, vendo tudo isso aqui, eu posso pensar para você. Jesus sabe qual é a nossa necessidade e quer operar nela, na nossa necessidade. Quando eu olho para esse texto, eu posso pensar com você que mesmo em todos os momentos difíceis desse homem, Jesus entrou e mudou a história. E pode mudar a história. É por isso que eu não posso e não devo me afastar desse Deus. É por isso que eu preciso permanecer firme. É por isso que eu preciso ter resiliência. Porque no momento dele, na hora dele, ele muda, ele transforma para a honra e a glória dele. E ele entra com providência. Saiba só de uma coisa. Ele conhece cada um de nós e tem o diagnóstico perfeito de cada um. Vocês me veem quarta, domingo, alguns dias da semana, mas vocês não sabem quem sou eu. Jesus sabe quem sou eu. A Sheila está casada comigo há 20 anos. Vai ficar por mais 50 aí. Em nome de Jesus. Vai morrer casada comigo, para a glória do Senhor. Vai ter que me suportar. Mas ela não me conhece. Ela me conhece um pouco. Ela sabe, por exemplo, os meus trejeitos. Quando eu, por exemplo, faço uma cara, ela já... Você não gostou? Mas ela não sabe o que está aqui dentro. Sabe? Jesus conhece todos completamente, sem erro nenhum. E sabe quem somos. Conhece cada um de nós e a nossa necessidade. Eu quero pensar com você, encerrando esse texto, que Jesus chega para ele, dá uma ordem, dizendo, levanta, toma teu leito e anda. Continue e deixa Deus curar a tua vida. Deixa Deus tratar onde precisa ser tratado. Que eu tenho certeza que essa é a vontade dele. Amém? Se você quiser, nessa noite, para a honra e a glória do Senhor, você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é quem tem que ser exaltado. Amém? Vamos orar. Queria orar com você. Se você tem alguma área da sua vida, se você tem alguma necessidade, eu queria que toda a igreja ficasse de pé. Nós vamos orar e pedir a Deus para tocar na nossa necessidade. Talvez a gente ache que a nossa necessidade é aquilo que é material. Mas Jesus está falando assim, olha, tem coisas que eu quero mudar aí, tem coisas que eu quero trabalhar. Então vou orar para que Deus toque na nossa necessidade. Eu tenho visto algumas necessidades da igreja, mas talvez eu não tenha conseguido enxergar como Jesus enxergou. É por isso que a gente ora dizendo, Senhor, traz à tona, muda, transforma, acrescenta. A gente ora, mas o Senhor vê a necessidade real da igreja. E Ele pode mudar a igreja, Ele pode crescer a igreja, Ele pode fazer maravilhas. É por isso que nós precisamos nessa noite orar, e eu quero orar com você dizendo assim, Senhor, não faz o que nós queremos. Toca na nossa necessidade. Toca onde precisamos.
E eu quero que você feche seus olhos, vamos orar comigo. Pai Santo, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, ó Deus, por esse homem, ó Deus, que foi curado, ó Deus, no tanque de Betesda, ó Deus, em que o Senhor, ó Pai, ali naquele lugar, ó Deus, levantou uma palavra de ordem, dizendo para ele: levante, toma seu leito e ande. Quando nós entendemos nesse texto, Senhor, que o Senhor tocou na necessidade dele, eu não quero, Pai, lhe pedir que o Senhor faça o que nós estamos querendo, mas que o Senhor toque na nossa necessidade, naquilo que precisamos, Senhor, naquilo talvez, Senhor, que nós não liberamos, ó Deus, e deixamos o Senhor agir. Eu quero que o Senhor toque nessa área. Eu quero que o Senhor toque na área da igreja, Senhor, no fundo, no escondido, no profundo, Pai. Ó Deus, que o Senhor toque no profundo de cada um de nós. Mas, Senhor, que a nossa vida seja curada fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e que sejamos, ó Deus, curados, e que sejamos sadios, ó Pai, e que venhamos em nome do Senhor Jesus levantar e andar e continuar, porque a caminhada não acabou. Senhor, nessa noite eu apresento a tua igreja, eu apresento a minha vida, eu apresento a vida dos enfermos da tua casa. Toca na nossa vida, toca na nossa necessidade. E se for necessário, Senhor, ó Deus, mostra para nós, ó Deus, revela para nós aquilo que o tratamento que o Senhor tem dado. Ó Deus, e que nessa noite, pessoas aqui, Senhor, sejam curadas, pessoas aqui sejam libertas, ó Deus, do passado. Senhor, o passado muitas vezes nos machuca. Ó Deus, o passado na família, o passado daquilo que nós praticamos. Senhor, eu não sei o motivo, Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado isso no meu coração. Mas, Senhor, nessa noite que haja libertação do passado, nessa noite que haja perdão do passado, ó Deus, que nessa noite o Senhor libere o perdão, ó Deus, para a tua igreja, e que estejamos livres, ó Deus, daquilo que nós praticamos no passado. Pode ser que muitas vezes estejamos, ó Deus, colhendo, Pai, ó Deus, fruto daquilo que a gente plantou, mas nessa noite, Senhor, quebra o jugo, ó Deus, quebra a maldição, nessa noite quebra aquilo que não provém do Senhor e transforma a nossa vida, como, ó Deus, o Senhor transformou a vida desse homem. Deus querido, nessa noite, toca na tua igreja, toca em cada necessidade que temos e que o Senhor conhece bem, porque o Senhor conhece cada um de nós, ó Deus, e tem um diagnóstico perfeito. Muito obrigado por essa noite. Derrama uma bênção especial sobre a tua igreja. Cure os enfermos, Pai. Ó Deus, entre com providência nas famílias, entre com providência no casamento, entre com providência, ó Deus, na vida dos filhos, entre com providência, ó Deus, na nossa igreja. Ó Deus, e mude a história, transforme a história para a tua honra e tua glória, Pai. Nós oramos, Pai, te pedindo também que o Senhor nos leve em paz, debaixo das tuas mãos, e seja engrandecido por esse culto, por tudo que fizemos, em o nome santo de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe. Pode sentar, querido.